todos, eu sou o professor Olavo e hoje temos mais uma aula sobre as aberturas do xadrez. Com vocês, Hilton. Olá, pessoal. Meu nome é Hilton. Junto com o professor Olavo, nós coordenamos o Clube de Xadrez e o projeto Xadrez nas Escolas. Sejam bem-vindos. Com vocês, então, Glaicos. Boa noite, professor Olavo, professor Hilton, boa noite aos demais participantes. Então, estamos aqui novamente para dar continuidade às aulas que nós tínhamos sobre aberturas. Falamos primeiramente sobre os tipos, né, e as classificações das aberturas. Tivemos uma aula sobre aberturas abertas, semi-abertas, e hoje, por fim, estaremos falando sobre as aberturas fechadas. Para tanto, eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um segundo. Espero que estejam todos vendo aí. Então, tá ok? Ok. Vamos lá, então, um pouquinho sobre a abertura fechada. Abertura fechada, então, como a gente viu, a aberta é E4 e E5, a semi-aberta é E4, qualquer outro movimento que não seja E5, e a fechada, portanto, é D4 e D5. Ela se inicia com esse movimento, né? Então, como a aberta, ela tem um desenvolvimento rápido das peças e ocorre uma tensão no controle de centro, né? Liberar as peças para dominar o centro, então. E a diferença com a abertura aberta é que na aberta o E4 e E5, o peão do rei ele fica sem defesa no E4, né? O rei não consegue defender aquele peão, não tem nenhuma peça defendendo. Já na D4, a própria dama, que está em D1, já está defendendo esse peão, né? Então, essa abertura é do tipo fechada, né? A gente tem um registro dela desde o século XV também, como algumas outras nós vimos aqui. Bom, passou a tela aí? Bom, vamos lá. Abertura fechada. Não, ainda não. Isso que eu... E agora sim. Tá, o mas gambito. vamos lá. Vamos aqui. Tá na abertura fechada agora a tela 2? Isso. Dentre as aberturas Tá, fechadas, gambito da dama. Dentro das aberturas fechadas, nós vamos destacar alguns exemplos aqui, né? A abertura fechada que a gente mais conhece e vê ser utilizada é o gambito da dama. Tem o gambito da dama aceito e o gambito da dama recusado, né? Para esse tipo de resposta, a gente tem algumas coisas como contra-gambito Albi, defesa eslava, defesa Chigorin, e tem outros sistemas de abertura fechada, que não são gambitos da dama, que é o sistema Cole, por exemplo, o sistema Londres e o ataque Tompovsky, tá? A gente, então, vai falar um pouco agora sobre o gambito da dama, se a tela tiver mudado. Bom, no gambito da dama a gente joga D4, D5 e Não as mudou, brancas já tem fazem que logo... clicar no slide Tá 3. bem. Isso. Tá, então eu vou fazendo assim, sem dar o F5. Eu vou tela por tela. Conseguiu mudar aí? Ainda não. Talvez valha a pena, ao invés de exibir uma aba, exibir sua tela inteira. Então, vou interromper aqui e Ok? tentar compartilhar a tela inteira, tá ok? Deixe-me fazer Boa noite, aqui, Enzo. porque tem esse probleminha aqui. Boa noite, Enzo. E agora a gente vai para a tela aqui e dá um F5. E agora foi, né? Sim. Ah, joia. Aí tem um Então, ocultar aí embaixo aí para tá cortando teu... Sim, vou ocultar agora. Perfeito. Então, o gambito da dama é o D4, D5, e as brancas já fazem C4. Logo, imediatamente, elas atacam o peão, né? O peão central de D5 das negras. Que a ideia é criar um centro forte, porque se as negras tomam, então, o peão de C4, vem o E4 e o centro fica mais forte para as brancas, né? Troca um peão lateral por um peão central. O gambito da dama aceito, portanto, é esse que a gente está vendo aqui. Se a gente voltar aqui, ó, tomou o peãozinho, ó. Então, D tomou C4 e as negras aceitam a oferta do peão e o capturam. Qual é o plano das negras aqui ao ceder esse centro, né, esse controle de centro? É assediar esse peão que está em D4. Né? A dama já está atacando, o cavalo está chegando o cavalo 7-6 e ela vai tentar combater o centro novamente. Porém, tem um outro fator aqui, que é o ataque na ala da dama. Ela busca fazer, então, o B5 e o A6 para montar uma estrutura de peões e o bispo das casas brancas vai jogar fianquetado por B7, ok? Esse seria o gambito aceito. O gambito recusado, eu já nem trouxe a telinha, porque aí a gente tem
uma coisa que um leque que se abre daí, né? Caso não tome o peão de C4, as negras podem manter a disputa pelo centro, né? E tem uma série de defesas possíveis que ela pode fazer. Eu trouxe algumas aqui, tá, gente? Tem mais. Então, por exemplo, o contra-gambito Almo, que é, em vez de tomar C4, jogar E5. A defesa eslava, com C6. A defesa Tigorin, com cavalo, C6. A ortodoxa, que é bem complexa, né? Vai até o lance 6 aqui, né? Tá na tela aqui. Que é começando com E6, cavalo C3, cavalo F6, por aí vai. A defesa Lasker, que também joga com E6, cavalo C3, cavalo F6, aí bispo G5, bispo E7, e lá na frente tem uma mudança no lance 6, que ao invés de fazer cavalo de BD7, faz H6. Defesa Tarrasch, que é também E6, cavalo C3, C5, e a variante das trocas, né, que vai trocar os peões centrais. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, tá ok? Eu não vou trazer todas, porque senão eu estouraria o tempo. E aqui o contra-gambito Albi é um deles que eu escolhi trazer para vocês. A ideia das negras é entregar um peão na troca, né? Ela joga, então, D4, D5, C4 por brancas e E5 pelas negras, né? Então, chama-se contra-gambito, né? Porque igual o contra-gambito Falkbeer, só que do lado das negras. Então, ele faz uma oferta de trocas de peões centrais. Então, se D toma E5, aí ele adianta esse peãozinho de D5 para D4, ocupando essa casa. E aí ele dobra um peão central das brancas e consegue uma iniciativa, né? Ele vai assumir a iniciativa do ataque. Então, esse é o contra-gambito Albi, uma defesa muito utilizada nesse gambito da dama, quando ele é recusado. Outra defesa, mais comum ainda, é a defesa eslava, que é uma defesa bem polivalente. Então, aqui ele joga C6, defendendo o peãozinho de D5, e se brancas tomar, ele retoma e fica a disputa pelo centro, e a coluna C passa a ser uma coluna aberta, né? Possivelmente será ocupada por uma torre futuramente. Defesa Tigorin. A defesa Tigorin tem uma outra perspectiva, né? Ela joga cavalo C6, porque antigamente era muito comum jogar com as peças ocupando o centro, ao invés dos peões. Então, na época, né, o Mikhail Tigorin, que criou essa defesa, ele joga cavalo C6, deixando que C4 tome D5, para ele jogar com a dama tomando D5, retomando em D5. Então, era uma época que o pessoal jogava muito com peças posicionadas na parte central. Depois que foram vendo que era muito fácil de atacar essas peças e tudo mais, mas essa defesa de Tigorin ainda é jogada. Porque, por exemplo, se C4 toma D5, dama toma D5, cavalo C3, por exemplo, aí a dama pode vir para A5 e crava o cavalo na linha do rei, né? Uma cravada absoluta na linha do rei. Então tem outros elementos aqui, ok? Fora essas defesas do gambito da dama recusado, tem aqui o sistema Cole, que não joga, o sistema Cole ele não joga com o C4, tá? Ele joga desenvolvendo cavalo F3, depois de D4, D5, cavalo F3, cavalo F6, e o E3. A ideia aqui é que o bispo das casas brancas vai sair por D3 e vai fazer o C3 também, reforçando essa pirâmide de peões aqui, a estrutura de peões das brancas, tá ok? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho lá no Lichess. O sistema Londres é a mesma coisa, o Londres, né? A gente joga também. Só que aqui é o seguinte, olha só, do sistema Cole, o bispo das casas negras, das brancas, ele vai jogar atrás da cadeia de peões. Né, ele fica preso, provavelmente ele vai sair depois por B2, um fianqueto. Já no sistema Londres, ele sai primeiro, justamente para jogar à frente dessa cadeia, né? Então ele vai ficar sempre à frente da cadeia de peões e vai ficar mais ativo. Nós também veremos um pouco mais sobre esse sistema daqui a pouquinho. E por fim, o ataque para o Trompovsky. Diferença para o Londres, que o Londres joga bispo F4 e o Trompovsky bispo G5, tá? Qual a intenção aqui do ataque para o Trompovsky? Impedir, né, o avanço do peãozinho para E6 ou E5, né, das negras, e atrasar esse desenvolvimento da ala das negras. Por exemplo, se cavalo F5 aqui, bispo já pode tomar, F6, perdão, aqui, bispo de G5 pode tomar o cavalo de F6 e atrapalhar essa estrutura, porque ele teria que tomar com o peãozinho de S, se tomar com o peãozinho de G, vai debilitar a ala do roque menor das negras, né? Então, essa também é uma que nós veremos lá. Agora eu vou trocar aqui o compartilhamento. Peço vocês um instante, por favor.
para a gente ir lá para o Lichess. Eu vou fazer tela... Aqui acho que dá tela inteira. Não dá para fazer uma janela aqui. Se ficar pequeno, vocês me avisam, tá ok? Então, vamos lá. Então, a gente estava falando sobre abertura fechada, D4 e D5. Ok? Ok, Então, dá visível. aqui a gente mostrou que quando joga E4 na aberta, o que acontece? Esse peão aqui, ó, o rei não defende ele, né? Então, aqui no D4, D5, esse peão ele está defendido pela dama. Então, está facilmente defendido, né? Então, é uma abertura também que luta pelo controle de centro, a gente já conhece. Então, vamos voltar lá quando a gente estava falando sobre o gambito da dama, certo? Então, aqui o gambito da dama ele é caracterizado pelos movimentos D4, D5 e C4, tá? Então, as brancas já estão criando esse ataque aqui para trocar um peão lateral por um peão central, tá ok? E aí que vão vir as defesas, né? No gambito aceito, o peão ele é tomado. Vamos ver aqui. Opa. Tá, no gambito aceito, então, ocorre a tomada do peão, né? O peão ele é tomado. As negras aceitam essa oferta. E o que elas pretendem com isso? Começar a forçar aqui, né? Então, por exemplo, jogando aqui, ela pode já começar a batalhar e forçar esse peão à frente. Uma hora ele vai ter que ceder, né? Então, ela já quer rapidamente combater esse peãozinho. Então, por isso que ela faz o D toma C4, com a intenção de intensificar o ataque nesse peão central de D, das brancas. E o gambito recusado, que é o nosso grande gargalo aqui da nossa explicação hoje. Nós vamos ver muita coisa aqui sobre ele. Então, aqui o gambito recusado vai ser, então, D4, D5, C4. E ao invés de tomar, aí ele começa a ter as possibilidades que eu falei. Eu trouxe aqui 3 possibilidades de defesas, que eu mostrei para vocês lá, que uma é o E5, tá? Então, se toma, avança, certo? A ideia depois é de, por exemplo, tacou aqui, tem defesa. Então, está começando a montar aqui uma estrutura de uma cadeia de peões nessa diagonal, que vai de G1 a A7, ok? Também atrapalha a saída do cavalo para cá. O cavalo primeiro vai ter que tirar o bispo aqui ou aqui, né? Primeiro, para poder, por exemplo, aqui. Então aí já montou a estrutura e já está trazendo o bispo para a diagonal fianquetada, que vai ficar de olho o tempo todo no peãozinho de G2 aqui do roque pequeno das brancas, né? Então, essa é uma possibilidade que é o E5. A segunda possibilidade seria voltar aqui e jogar o C6, que é a defesa eslava. Se toma, toma e está igual. Então, abriu então a coluna C está aberta para a ocupação das torres, né? E o centro continua a mesma disputa, está simétrico aqui, né? E ela é polivalente, ela também dá um enorme leque de opções, igual saiu o bispo aqui, que está o próprio meu Stockfish está ligado, vou desligar ele, né? Oh, meu Deus do céu. Desliga aí. Então, aqui o bispo das negras já está podendo ser jogado, por exemplo, aqui, né? Como a gente viu lá no sistema Londres, por exemplo, aqui. Então, o desenvolvimento é normal, né? Pode cravar o cavalo ou tentar uma troca de bispos aqui. Então, esse seria a jogada com a intenção da jogada C6. Manter, então, a disputa pelo centro, né? E, por fim, a defesa de Tigorin, que é o cavalo C6 que eu falei, né? Esse aqui é porque eles jogavam muito com peças colocadas no centro. Então, só que aí viram que rapidamente a dama era atacada. A gente sabe que sair com a dama muito cedo, por exemplo, hoje é considerado um erro, porque a dama rapidamente é atacada. Se joga aqui, já vai ameaçar um descoberto aqui. Então, é uma situação que as negras têm que conhecer bem. É jogado? Não tanto quanto antes. Mas é possível jogar? Sim, é possível, tá ok? E agora vamos ver então o sistema Colli. Gente, estou passando rapidinho. Se tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão aí. Pode fazer pergunta, tá?
É porque eu tô querendo chegar lá na partida pra gente ver que hoje eu não consegui uma partida pequena. Ok. Fica à Sistema vontade, Cole. professor. Sistema Cole. Vamos ver um pouquinho de sistema Cole ou Cole, que né, era o belga Cole. Então, D4, D5. Cavalo F3. Aqui a gente então saiu do gambito da dama, né? Já não jogou mais o peãozinho de C4 aqui. Do gambito da dama. Então, cavalo F3, cavalo F6 e E3. Então, as brancas fecharam a saída do bispo, né? Elas fecham e a intenção é montar uma estrutura de peões aqui. Por exemplo, né? Se jogar aqui E6, o bispo das casas brancas vai sair por D3, né? Também lutando pelo centro e por essa casa lateral. Um possível ataque aqui, e aqui ele reforça, então, o peãozinho de D4, cria uma casa de fuga para o bispo branco, sempre mirando lá em H7, para um possível roque, né? Tem cavalo aqui, né? Então começa a criar algum tema aqui de ataque em cima do roque pequeno das negras. E se rocar grande aqui também há possibilidade de rocar pequeno e disparar o ataque na ala da dama, né? Começar um ataque na ala da dama. Então essa é a intenção aqui dentro do sistema Cole. É um sistema fechado, um sistema sólido, e sistema, para quem ainda não tem costume de conhecer um pouco de sistema ele independe, às vezes, dos lances do seu adversário. Uma característica da abertura, né, de sistema, que independente do seu adversário jogar, você vai jogar ali naquela posição. Então aqui forma essa cadeia em sistema de cunha, e é bem forte, bem sólido, vai rocar aqui numa boa, sem nenhum problema para rocar. As negras tentam fazer algo similar, só que elas já tentam romper o centro aqui, né? E deixar aberto. Só que não tem, ao que rocar, se o ataque das negras vier para, né, vamos dizer aqui, essa situação, ele roca e está bem seguro lá. Ainda tem condições de tampar qualquer ataque aqui. Sistema Londres. Sistema Londres também é parecido, só que ele joga, como eu disse, com o bispo à frente da cadeia dos peões. Então, nós temos D4. Opa, esqueci de ocultar, vocês não falam nada. D4, D5. E aqui o bispo já sai, né? Para ficar à frente da estrutura. E a ideia é a mesma do sistema Cole. Essa aqui, ó. Então, desenvolveu, já defendeu e já liberou o bispo das casas brancas nessa diagonal, né? Atacou ali, defendeu, beleza. Então ele é similar ao Cole, só que depois aqui vai provavelmente, né? Vamos dizer, continua o desenvolvimento, ó. Por exemplo, aqui, cavalo aqui, e tá lutando por essa casa central, né? Nós temos uma e duas peças aqui, aqui tem duas peças também, atacando aqui. Se, caso o peão vier a ser atacado, o bispo tem como retornar, né? Vamos que roque lá, ele aumenta a pressão em cima de H7, né? E esse sistema também é muito jogado, tá? Sistema London, né? Ou Londres, né? O pessoal fala muito London. E, por fim, o ataque Trompovski que eu mostrei lá também, que não é gambito de dama, né? Que é D4, D5. E aí já o bispo em G5, que é essa ideia de impedir o avanço aqui, né? Porque senão cai a dama. Então, esse peãozinho não pode vir. Se sair o cavalo, por exemplo, aqui também já criou, né, essa situação de atrasar um pouco o desenvolvimento das negras, perdão, e o centro começa a ficar mais debilitado. Então, vou começar a atacar o centro, começar a atacar o centro, né, e tentar desenvolver rapidamente minhas peças para lutar por esse centro aqui. Tá ok? Pessoal, como eu não posso me demorar, nós temos agora 11 minutos. Eu procurei, juro que procurei uma partida bacana para trazer para vocês. Achei várias partidas bacanas, mas nenhuma curta. A menor tinha 34 lances. Então eu trouxe uma que é um pouquinho grande, mas a gente vai tentar ser bem rápido aqui, mas sempre aberto também
as perguntas e colocações que os mestres quiserem fazer aí também, tá ok? Bem-vindo. Jogou então... Oi? Muito bem-vindo. Se ultrapassar os 11 minutos, a gente faz essa, não tem importância, não? Eu falei assim, dava para fazer umas 3 ou 4 aulas aqui, fácil, mas tudo bem, vamos lá. Então eu trouxe uma partida de Capablanca contra Lasker, que foi jogada em Cuba em 1921. E eles jogaram, então, Eu vou até ligar aqui para vocês verem as setinhas, tá? Do Stockfish, quem quiser acompanhar, gosta muito de acompanhar. Então foi jogado D4, D5, cavalo F3, né? Que a gente viu aqui o ataque Tompowski. Mas o detalhe que eu esqueci de comentar com vocês das aberturas fechadas é que elas são facilmente transponíveis para outras aberturas que a gente conhece. Então a gente vai verificar isso daqui a pouco. Olha. Então aqui saiu com E6. E aqui, ó, se vocês verem, o C4 foi jogado numa ordem diferente, né? Mas sugere um gambito da dama, né? E as negras recusam esse gambito. Então, segue a partida com o bispo G5 cravando o cavalo. Bispo D7 defendendo o cavalo para poder tirar a dama depois. Liberando o bispo das brancas. Bispo E7 reforçando, então, essa diagonal aqui, né? Essa defesa em cima do cavalo. E cavalo C3 foi jogado com a ideia de também atacar o centro, né? Roque pelas negras. Aí traz detalhe, essa aqui é chamada de defesa ortodoxa do gambito da dama. Por isso que eu falei que transpôs para o gambito da dama, porque é uma defesa chamada defesa ortodoxa, muito, muito utilizada no gambito da dama. E ela é bem complexa, tem que conhecer muito. Torre C1 foi jogado, torre E8. Bom, a ideia de torre E8 aqui, pessoal, é que caso essa dama saia, né, por algum motivo, ou esse cavalo saia para alguma casa, ao tomar o bispo, retoma de torre ao invés de dama, certo? Para depois trazer outra dama e dobrar nessa coluna, a outra torre e dobrar nessa coluna, ou a dama atrás, deixar a torre à frente. Bom, mas foi jogado aqui, então, dama C2, já dobrando na coluna C, e ao mesmo tempo vigiando a diagonal de H7. C6 foi jogado, bispo D3, novamente reforçando aqui, né? As brancas não conseguem, só que as brancas aqui, elas poderiam ter jogado, por exemplo, A3, tá? Porque a ideia é esperar tomar aqui para ela fazer direto o bispo toma. Então aqui, a hora que ele faz bispo D3, o Lasker vai lá e toma o peãozinho para que as brancas percam um tempo. E aí, novamente, elas têm que mover o bispo tomando o peãozinho de C4. Cavalo D5 foi jogado, bispo toma 7 da cana-dama e torre toma 7. Aqui, a ideia era que torre tomasse mesmo, ele tomou. Só que, porém, hoje essa jogada já não é considerada uma jogada boa, é um erro. Eles acham melhor ter tomado, que se fosse tomar, tomasse de dama, tá? Aqui, espera-se que se tome de dama, e não de torre. Já é uma coisa que está superada, porque caso haja a troca aqui, já há uma força aqui maior, né? E se tomasse de cavalo voltando? Sim, a gente vê também muito isso de tomar de cavalo aqui, ó. Só que aí trava, né, muito o jogo, porque na verdade esse cavalo, a função desse cavalo aqui, na verdade, seria muito melhor ele trocar aqui para aliviar, porque as negras estão ficando restringidas na posição, mestre Olavo. Você vê que elas estão, se toma aqui de cavalo, olha, as peças das negras estão nas 3 primeiras linhas do campo das negras. Tá vendo? Ficam muito na ala defensiva, ela tá recuando. Né? Então a atividade dela, você vê que as brancas só falta o roque para completar a abertura. E aqui tá presa a dama, tá tudo preso aqui, né? Então, essa ideia de tomar de cavalo, ela restringe mais ainda a posição das negras. Por isso que a ideia é desenvolver. Diminui a iniciativa. Exatamente. Então a ideia é desenvolver, tá? Então esse dama E7 é considerado um erro, porque seria melhor o habitual hoje jogado, dama toma E7. Seguiu, então... Que já dobra a coluna, né? Já coloca... Sim.
E A também dama a dama não e a fica torre. tampada, né? A É. dama não fica escondida, né? Olha só, se a gente voltar aqui, ó. Se toma de dama, a dama tem duas diagonais superativas para trabalhar, certo? Mas a ideia sua foi Ok. interessante. Muita gente toma de cavalo, o que é também considerado um erro, porque recua demais e desenvolve de menos. Tomou, roque, e aí o cavalo vem para F8. Um lance que é considerado um lance, assim, duvidoso, um lance questionável, né? Porque, como eu disse, estão restringindo, estão voltando as peças para trás. Libera a frente da dama, mas a coluna está fechada, então não tem um sentido maior. Talvez defender isso aqui, mas ele já está defendido por 2 peões. Então não tem muito sentido esse lance. Não é um lance de desenvolvimento, né? Então melhor seria, na verdade, aqui, continuar com a ideia de cavalo toma C3. Tá bom? Seria a ideia de cavalo toma C3, dama toma C3, e vem com E5 aqui, já rompendo esse centro aqui, que eu te falei, né? Esse peãozinho aqui, ele é forte. Então, romper esse centro aqui é importante. Que aqui tem 2 defesas, mas tem 2 ataques, 3 ataques, né? Toma, tem 2 defesas, mas abre perspectivas aqui, né? Na troca de peças. Vamos voltar aqui. Então, melhor seria cavalo toma C3, só que jogou cavalo F8, torre D1, já mirando o centro do tabuleiro, bispo D7, finalmente desenvolvendo o bispo. E aqui E4 foi jogado, expulsando o cavalo dali, né? E aqui o Lasker faz um lance considerado muito passivo, um lance sem um propósito. Ele joga cavalo B6, e novamente a ideia era cavalo toma C3, né? Então é uma jogada sem perspectiva. Esse cavalo não fica no canto, mas também não fica ativo o suficiente para poder incomodar ao Capablanca, né? Bispo F1 foi jogado, voltando o bispo e deixando o centro sempre aberto, porque aqui tamparia a torre, né? Aqui também não teria muita atividade caso tivesse que defender de torre aqui o centro, então volta o bispo F1. Torre C8, B4, já querendo expandir na ala da dama, né? E criar rupturas aqui. E aqui bispo E8 para abrir a coluna, dama B3 e torre C7. Já prevendo que o jogador quer romper aqui, né? Ele quer romper tudo isso aqui, abrir tudo isso aqui. Então ele já dobra as torres, o Lasker dobra as torres e tem a possibilidade de uma ruptura aqui, tanto por B5 quanto por D5, né? Que é abrir tudo aqui a posição, o Capablanca. Olha só, ele tá... Ataque da minoria aí na ala das damas. Sim, sim, minoria de peões, 2 contra 3, exatamente. E aqui, ó, olha para vocês verem o ataque aqui, se romper por D5, né? O tanto de atividade que as brancas têm na casa D5. A gente, às vezes, jogando, a gente não enxerga essas possibilidades. Olha que o bispo depois ainda pode vir, né? Aqui as negras também não estão fracas, né? Mas ia romper e abrir essa coluna e tudo mais. Então, por isso que ele jogou torre C7, prevendo já essa ruptura. A4 foi jogado, já querendo atacar o cavalo e tirar ele dali. E aqui, cavalo G6, né? Aqui a ideia é ameaçar o cavalo e a posição dele que está ruim vai ficar pior, porque ele vai ter que recuar para cá ou para cá, né? Então, jogou cavalo G6, atacou o cavalo, e o cavalo, então, foi para D7. E5 foi jogado, e as brancas seguem ganhando espaço, né? Elas aumentam o espaço, já ganhou uma casa para o cavalo, né? O cavalo pode manobrar lá para D6. E aí o cavalo vai estar invadindo totalmente a área do castelo das negras, né? O reino das negras ali. B6 foi jogado com a intenção de troca, e aí veio o cavalo E4, e já tirou a torre para não levar o ataque duplo em cima da torre do bispo. E aqui o próprio Capablanca começa a ter uma imprecisão, né? Porque ele permite que esse cavalo de E6 também manobre para uma casa central, uma casa confortável, e toque a dama depois, né? O melhor seria talvez ele ter jogado A3, dama 3, ok? Então jogou dama C3, e lá vem o cavalo, igual eu falei, cavalo F4, posicionou o cavalo no centro, ele também contraposicionou o cavalo no centro também. Aí veio a dama 3,
Então ele poderia ter jogado dama 3 direto, né? Já evitando essas ideias aí do Lasker. F6, atacando o peão. E aqui, cavalo toma E8. Já eliminando esse bispo que estava um pouco, que é mais forte do que esse cavalo. Exclama, né? Exclamou, com certeza. Tomar esse bispo foi uma atitude boa, porque o bispo pode vir também a defender esses dois peões aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Defende esses bispos aqui. Então aqui já tomando, já desloca a dama para cá, que é quem defende essa torre. Tem esse detalhe também, a peça que defende a torre é a dama, né? Então já desloca a defesa da torre e elimina um bispo que estava, de certa forma, é um bispo no final muito forte. E aqui dama toma, peão toma, e aqui, e curioso, né? Toma com o peão de F6. E por que não toma de cavalo? Alguém sabe? Não vale ler não, tá, gente? O cavalo tá protegendo a minoria lá, a maioria lá, espiões. Na verdade é o seguinte, aqui se toma de cavalo, liberta essa casa aqui, né? E aí traz o outro cavalo para uma posição muito forte aqui Apoiado por um peão, E5, né? Tá ameaçando jogar esse para poder forçar em cima do peão, porque não pode tomar que tá cravado. Então tem uma série de possibilidades aqui. Então, por pior que seja debilitar a área do roque, né, a ala do roque aqui, né, debilitar o rei, ele toma de peão, porque de cavalo ele liberaria essa casa, né? Então ele continua controlando essa casa aqui, ó. Nós, meros mortais, tomaríamos de cavalo. Com cerveja, com certeza, com certeza. Na e hora. aí cederíamos a casa e perderíamos mais rápido, né? Nós faríamos isso, e aí tomaríamos esse. Né? E já ficaríamos preocupados com, e agora, José, o que eu faço? Então, tomou com G6 e veio, então, o B5. Um lance que exclama, a torre está sem defesa, então o peão está cravado, né? Então, aqui finalmente acontece a ruptura na ala da dama. O ataque da minoria agora começa a surtir efeito, né? Explorando a debilidade aqui da torre, que está sem defesa. E aí ele traz a defesa e torre toma. Estava no ar, né? Torre estava no ar, totalmente flutuando. Então toma, torre, aí toma, tomou, e aí toma lá também, terminando de quebrar a cadeia de peões. Tinha um peão estava defendido, agora tem um peão isolado, certo? Aqui tinha 2 peões contra um na ala da dama. Ele tomando, ele fica com um peão só, mas um peão isolado, ou seja, vai precisar de uma peça média ou grande para defender aquele peão. Então ele cria debilidades e acaba eliminando a própria debilidade que ele tinha. O cavalo branco tira a debilidade que ele tinha e elimina a maioria dos peões ali. E aqui ele já começa a explorar debilidades. Ó. Ele já está mirando aqui, porque caso venha esse ataque, né, tira uma das defesas desse peão. Dama C8 foi jogado e cavalo D2 também exclama que ele tá, o cavalo aqui, ó, a única função dele era defender esse peão. Ele não joga aqui, ele não joga aqui. Aqui é ruim porque depois ele não vai ter casa daqui para lugar nenhum, né? Cavalo no canto, a gente já sabe que não ia dar certo. Então aqui, ó, a questão do cavalo D2 exclama por quê? Aí ele tá buscando a atividade do cavalo, porque as peças deles estão ativas, né? Enquanto as peças das brancas, das negras, estão praticamente em posição de defesa. É aquela restrição que eu mostrei mais cedo, né? Aí ele faz cavalo F8 para poder defender este peão e poder liberar a dama, que está aqui sobrecarregada com 2 peças, né? E aqui também a própria torre agora defende. Cavalo E4, dama D8, que agora ele, né, tá tudo defendido ali, tá tranquilo. E o H4, outro lance que exclama, porque é antecipando que o Lasker pretende fazer o F5 aqui, né? Então ele já antecipa, porque aí já tem uma casa para o cavalo, né? E dobra o ataque no peãozinho aqui central. Então jogou H4. E faz então torre C7 aqui o Lasker. Um lance também considerado um erro, tá?
porque ele deveria fazer o H6 justamente para evitar essa casa do cavalo, tirar essa casa do cavalo, quando ele fizer o F5. E ele não previu isso, né? Então ele continuou jogando a torre lá atrás para poder passar. A ideia é passar a torre aqui e finalmente atacar alguma coisa, né? Ameaçando, né? Cavalo aqui também, nessa posição, para poder atacar aqui. A ideia é atacar então G2, que está bem defendido até então. Aqui, dama B3 foi jogada, tocando o peãozinho, mas está defendido ainda. E criando essa diagonal aqui, né? Mais um ataque nesse peãozinho de... Nota que esse peãozinho de E6 aqui está defendido, mas vai sofrendo pressões. Chegou o torre G7, forçando o Capablanca a jogar G3 para evitar maiores problemas. E aí, torre A7, cavalo C3. Qual a ideia do cavalo C3 de Capablanca? Tirar justamente a peça que, além de defender 2 peões, né, tá atrapalhando a visão da dama aqui em cima do peãozinho de E6. Então, o Capablanca quer eliminar esse cavalo de D5. E ele consegue, ó. Torre... Aí traz o rei, então, para defender. Mais uma peça para defender o peãozinho. Só que rei não é bom para defender nada, né? Rei tem que ser defendido, protegido, né? E aqui dama E3, dobrando o ataque. Dama D6, dama E4, já mirando aqui, né? Pegando 2 diagonais aqui interessantes. E aí, mais um lance duvidoso. Trouxe a torre forçando o ataque, né? Já que tem 2 peças atacando aqui, eu vou atacar aqui. Só que ele libera a linha 7 para a entrada da dama, que eu acabei de mostrar. Então, dama B7, cheque. Rei G6. Olhem que a vantagem das brancas aqui já está em 7.4, pessoal. Não estava nem olhando o Stockfish, mas ele está ameaçando esse aqui. Tá? Então, assim, a vantagem está bem grande. E aqui começa a entrar numa rede interessante. E aí, dama C8, dama B4, torre C1 também foi uma exclamação, embora não explicada na partida que eu estava analisando, mas basicamente a coluna tem dono, e o dono são as brancas, né? E aqui, mesmo que caia esse peãozinho, não tem maiores problemas aqui, porque começa a entrar o ataque das brancas, né? Começa a entrar lá. Se esse peão cair, a torre ocupa a casa, né? Ocupa a linha 4. Sim. Que tá Porque ela defendendo tem o bispo, a torre e a dama, né? Na É isso que você está falando? Aqui, ó. Isso mesmo, né? Então, se toma, ele entra aqui e força as trocas, né? Sim, é uma possibilidade. Não, mas se negras tomarem aquele peão de branco, eles perdem o cavalo lá no fundo, porque é a dama que está protegendo o cavalo lá. Olha, o Hilton está enxergando mais ainda do que a gente, ó. Se dama toma peão, cai o cavalo. Você tem razão, pendura o cavalo. Obrigado, Hilton. Muito obrigado. Eu nem tinha percebido, eu só observei. Aí ele volta defendendo, continua defendendo o cavalo, mas também Zug, não tem muito o que fazer, muito onde jogar, né? Porque olha só, não pode avançar esse peão, né? Porque vai forçar alguma coisa aqui. Não pode, pode tomar de bispo, dama toma, cai o cavalo. E aí elimina esse peão aqui passado, né? Não pode jogar, por exemplo, esse aqui também, porque abre a diagonal para a dama e vai ser trocas, né? Vai ficar com mais um peão isolado. Só tem esses aqui que estão colgados. Se jogar aqui, com certeza brancas trocam, porque vai isolar mais um peão e ainda vai liberar a diagonal da dama. Ok. Vamos pensar então em outro lance. Cavalo, coitado, não tem nem para onde ir. Está preso aqui, defendido pela dama, não tem onde ir. É ele que defende. Se ele tivesse para onde sair, ainda caía esse peão. Então, quer dizer, começa a ficar meio no desespero aqui o Lasker, que não tem muito o que fazer. Então, ele volta a dama e chegou o bispo cheque, né? Desenvolveu o bispo, trouxe o bispo para a batalha. Rei H6. Esse detalhe que rei H6, tem pessoal, eu estava olhando com o pessoal, existia a possibilidade do F5. Só que F5, bispo toma F5, e aí essa torre vai cair. Porque se toma de rei, dama aqui em C2. Se toma de peão, dama aqui em C6.
e vai cair a torre do mesmo jeito. Tá vendo? Então, valeria a pena o sacrifício do bispo, porque toma um peão e ganha uma torre, em troca do bispo. Então, por isso que não defende com F5, após o cheque, rei H6, lá pro cantinho. Olha esse rei saindo, passeando por aí, né? E aí, chega o torre C7 invadindo a 7ª linha, que eu tinha falado, né? Ele botou a torre lá já pensando, em uma hora eu vou entrar por ali, né? Torre A1 só para dar um cheque, né? O famoso cheque sem fundo, só para manobrar e tirar a torre de uma posição ali que poderia ser facilmente atacada. Esperneio, né? G2, rei G2. Hã? Esperneio, né? É um esperneio, né? A coisa que tá ficando brava. Rei G2, dama D6. Bom, e aqui nós temos hoje uma novidade que a gente vai começar a trazer para as próximas aulas com a galera. Oh, meu Deus do céu, desliga Stock Fish, né? Então, assim, aqui é o lance do mestre. O que o mestre joga nessa posição? Então, vamos ver quem Tem consegue... mate em 2 aí das brancas agora. Mate em 3. 3? Deixa eu ver, eu vi em 2, deixa eu ver se contei certo. Posso falar a jogada? À vontade, ué. É para vocês descobrirem mesmo. Tá. Eu capturaria o cavalo com a dama, porque Então, depois dama a toma torre... Dama toma cavalo, cheque. Peraí que agora as negras jogam. Se ele capturar minha dama lá... é que eu calculei que ele ia capturar a dama, daí eu já vinha com a torre e era mate. Sim, por isso que não é mate em 2, é mate em 3. Então, ele não vai capturar a dama, tá? se ele jogar aqui, tá chegando mate, né? E aí, checkmate. Certo? Não precisa nem de tomar a dama, né? A dama aqui tá pendurada. Agora, se toma aqui, mate. Foi esse que eu vi, o mate em 2. Eu pensei que ele poderia tomar, mas ele toma, é opcional, né? Tomar a dama ali para ele. Então, esse aqui, então, parabéns, Hilton. Lance do mestre. Dama toma cavalo. Lance, assim, exclama 50 vezes. Espetacular, né? Massa. Cheque, sacrificando a dama. Então, se tomar aqui, tem mate de torre. Se não tomar, além de... Poderia até ganhar a dama aqui, livrinha, limpinha. Mas tem o mate aqui, né? Aí fugiu. O mate vale mais do que a dama. Ah, com certeza. O mate termina a partida, é a vitória, né? É o objetivo do xadrez. Então, pessoal, mas, olha... bem sincero, né? No jogo oficial era bem provável de eu tomar essa dama daí, cara. Você fica tentado, você vai no mais fácil. Tomou a dama e se o cara não abandonar também, não. Materialista, né? Só que sabe o que aconteceu? A hora que jogou dama D6, a hora que dama tomou cavalo, já houve abandono. Não precisou nem de continuar lá. Lasca ele abandonou aqui, porque não tinha mais o que fazer, né? É a questão da vergonha ali também. Então, aqui ele já abandonou. Não chegou a tomar a dama, porque nem chegou a jogar o rei em H5. Ele abandonou aqui. A hora que tomou o cavalo, ele falou, putz, perdi. Entendi. Tá certo, parabéns, se você venceu, eu perdi. Então ele nem chegou a jogar nada aqui, nem tomou dama, nem jogou o rei em H5, porque aqui as negras abandonaram. Ó, tá vendo? Essa partida ocorreu quando? 1921. 21. Em Cuba, Havana, Casa do Capablanca. Bacana. Tá ok? É uma partida, assim, como eu disse a vocês, ela era um pouco extensa, 47 lances. 47 lances. Bem didática. E, assim, eu gastei 23 minutos para trazer, para poder mostrá-la. Mas eu achei interessante trazê-la. Eu vou até parar o compartilhamento aqui. Dá licença. Eu achei interessante trazê-la. Eu acho ela fenomenal, essa partida. E são dois ícones, né? Nós temos o Capablanca e o Lasker. Dois grandes jogadores mundiais. Então, assim, trouxe para ilustrar um pouco. E é engraçado que eles não começam com o gambito da dama, mas ela transpõe para o gambito da dama na hora que ele joga C4 no terceiro lance. Então, mostrar para vocês que a abertura fechada, ela tem muito disso, transposições. Ela é uma abertura um leque muito amplo para transposições. Então, você começa com a abertura, mas facilmente você pode transpor para uma outra
E assim como a siciliana, tem muitas respostas, muitas variantes. Eu trouxe só algumas. Tinha tartacower, tinha outros gambitos, tinha sistemas. Ela é bem ampla mesmo. Tá bom? Bacana. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido prático, objetivo. Eu tentei ser curto, mas bem difícil, né? Não, o assunto é cativante mesmo. Então, muito obrigado, Glaicos. E nós agradecemos, né? Você é Sim. uma pessoa que ajuda muito a gente aqui em Diamantina. Obrigado. Tá? Disponha. Ótimo, então. Então tá. E parabéns lá pelos progressos. Obrigado. Aí, Inclusive, eu fase. queria comentar que chegou a fazer a inscrição um jogador de Diamantina, eu não me recordo o nome aqui agora, Sim. mas na última hora ele teve um probleminha e não pôde vir no nosso torneio. Mas então, um abraço para eles. Eu vou depois lembrar o nome e trazer na próxima. Não sei se era Humberto, mas eu vou lembrar o nome e vou trazer para vocês. Então, agradecer aí que houve a intenção, mas infelizmente a execução não foi possível. Foi o Fernando Arcanjo, não? Foi o Fernando? Foi você, Fernando? Acho que fui eu. Ah, foi você mesmo. Fernando Arcanjo Grael, alguma coisa assim. Isso, o Arcanjo Grael. Ah, Fernando Arcanjo Grael, foi você, Fernando. Realmente, você chegou a inscrever, mas depois não deu, né, cara? Que pena. É longe, né? Então tá. Então, gente, boa noite. Já eu subo aí esse vídeo no nosso canal. Boa noite a todos e até o futuro. Boa noite, pessoal. Obrigado, mestre. Boa noite a todos aí. Muito obrigado. Boa noite. Olavo. Boa noite. Obrigado, fiquem com Deus. Até. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, entre no nosso clube de xadrez, curta, comente e compartilhe.